Olá pessoal, Mestre Cavenati falando. Hoje eu tô aqui com um vídeo que chama-se planejação. É claro que a palavra ela não existe, esse é um termo nosso, criado aqui nas nossas escolas, entre os instrutores, mas o que eu vou falar hoje talvez seja um pouco útil para vocês, porque afinal, você conhece alguém por aí, de repente, que planeja, mas eventualmente não age? Conhece alguém, por exemplo, que às vezes está com tudo pronto no papel, mas faltou aquele momento decisivo da ação? Conhece ou já ouviu falar sobre o termo obesidade mental? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fique conosco, se você é novo no canal já sabe, inscreva-se e por favor, vamos lá que esse vídeo hoje promete. Vamos lá, senhores, então falando um pouquinho sobre a tal da planejação, como já sugere o nome, é o planejamento seguido de ação. Eu acho que nós temos falado bastante aqui no canal sobre metas, sobre objetivos, sobre como concluir as coisas. Lembra do último vídeo? Começa bem, termina bem. Foi muito legal. Agora, nós temos percebido, e até a nossa audiência tem demandado um pouco de por que é importante e onde entra o espaço da ação. Nós falamos isso uma vez que todos nós colocamos metas grandes, de longo prazo. Lembra que nós falamos dos 10 quilômetros e a pessoa vai correr 10 quilômetros e ela se preocupa com 10 quilômetros. Na verdade, você tem que se preocupar com os primeiros 500 metros. Mas tem que correr os primeiros 500 metros também, isso é importante. Então, um tópico relevante aqui é sobre o planejamento em excesso. Então, muitas das pessoas, elas têm as metas no papel, elas têm até de uma certa maneira diagramada, colocada passo a passo, step by step, o que ela tem que fazer, mas aí falta a ação, porque as pessoas, elas pensam grande, mas às vezes elas esquecem de começar pequeno. Então, um dos passos é nós imaginarmos que eu posso ir para a próxima fase sempre que eu tiver cumprido a primeira. Então, por exemplo, se eu vou correr 10 quilômetros, é correto se preocupar apenas com os primeiros 500 metros, mas eu tenho que masterizar, eu tenho que me tornar mestre dos primeiros 500 metros para poder passar para o primeiro quilômetro. Como eu faço isso? Fazendo. Então, o importante é fazer, começar de alguma maneira. O excesso do planejamento, ele vem, na verdade, se nós analisarmos hoje a nossa cultura, né, a internet inserida nas nossas vidas, na palma da nossa mão, então nós temos o acesso ao conteúdo que nós quisermos, no momento que nós quisermos, até o offline é possível, né? Então o que acontece? Isso está gerando hoje, de uma certa maneira, a chamada obesidade mental. O que é obesidade mental? Você sabe, para poder planejar, você tem que ter o conhecimento do que vai fazer. E todo mundo hoje tem uma universidade na palma da mão, no YouTube ou no podcast, por aí vai. Então, quando você tem o conhecimento sem a ação, ele vai se tornando um resíduo. Então, ele não se torna, de uma certa maneira, a sua nova sabedoria. Porque lembra, conhecimento mais ação gera resultado que se torna sabedoria. Aí é quando você pode dizer que você sabe alguma coisa. O que é obesidade mental? Obesidade mental é o excesso do conhecimento sem a ação. É como gordura, é um resíduo que fica, entende? Então, quando você começa a trabalhar por exemplo, eu comecei a estudar sobre investimentos, eu comecei a estudar italiano e eu comecei a estudar um pouquinho sobre corrida e comecei a estudar métodos de aula e comecei a estudar sobre canal no YouTube e eu estudo um pouco de cada coisa e não faço nada, gera obesidade mental. Como é que eu reconheço obesidade mental? Já conversou com alguém que você chega para a pessoa e fala, olha, fulano, que tal você começar de repente a investir? E a pessoa fala, não, eu sei que eu tenho que investir, eu sei que a taxa Selic, eu sei. E aí eu pergunto, você sabe, mas você fez? Não, eu não fiz, então você não sabe, porque quem sabe é quem fez. Então isso é super importante. Eu não sei se você conhecia a obesidade mental, mas eu acho que vale você pensar um pouquinho sobre isso e saber se nós não estamos com os nossos cérebros uns quilinhos a mais na obesidade mental. Então vamos lá, pessoal, um ponto super importante, não à toa está em vermelho aqui, é sobre planejar e agir. Por que isso? Veja bem, é como nós aqui, vamos dizer, na área da arte marcial, na outra área da arte marcial que são as competições, e eu dizer, ou eu escutar um aluno dizer, mestre, eu quero ser um campeão mundial. Ótimo, tudo hoje nos leva a pensar grande, nós estamos aí com a internet cheio de influenciadores, é tudo muito positivo, tudo muito bacana, eu aprecio demais. Mas também tem o outro lado, nós temos que estruturar isso e nós temos que começar a agir. Quando o aluno chega para mim e fala, mestre, eu quero ser um campeão mundial um dia. Legal, a primeira coisa que eu pergunto para ele é, você já competiu alguma vez? Ele fala, não. Então,
imagina que ele espere estar pronto para competir um mundial. Isso vai ser daqui a muitos anos e ele vai ter apenas uma experiência para tentar, entende? Ao passo que, se ele começa a competir torneios ou competições entre as escolas, depois estaduais, depois ele começa com os nacionais, ele pode fazer ele pode participar dos Pan-Americanos, ele pode participar do Mundial Aberto para depois disputar as finais, ele vai criando a sabedoria, ele sabe como fazer, ele sabe o caminho. Então é importante sempre você pensar grande, mas começar pequeno, mas é importante ter a ação. Então eu pergunto, dos seus planejamentos, qual a ação que você teve hoje, mesmo que pequena? A obesidade mental, ela acontece muito e faz parte da personalidade daqueles que são mais perfeccionistas, daqueles que com certeza perseguem os melhores resultados. Não é algo ruim, mas tem que ser de alguma maneira administrado com um certo teor de ação. Para isso, nós temos aqui, por exemplo, uma das métricas e uma das filosofias da casa, que é mirar, ou melhor, atirar, mirar e atirar. Normalmente as pessoas falam mirar, atirar, imaginando que eu tenho que dar um tiro. Então você mira, você busca a perfeição, você busca o melhor momento, o vento, a luz, o melhor ângulo para daí sim dar o seu tiro perfeito, e dificilmente ele vai ser perfeito, né? Com isso nós criamos outro contexto, ou seja, você atira, você percebe para onde foi o seu percurso, você ajusta e aí você atira de novo, a sua chance de acertar é muito maior. É como uma luta, é como um sparring. Eu tenho uma técnica que eu quero que entre, então eu chuto para a pessoa fazer uma ação para aí eu entrar o meu contra-ataque, entende? Então ação, ajuste, ação. Essa é a nossa filosofia, esse é o convite que fica para vocês. E lembra, começa pequeno. Será que tem algo hoje que você pode experimentar, atirar, mirar e depois atirar novamente? Ou seja, seria você fazer, ajustar e fazer de novo. Então, se tiver algo, pensa, põe no papel. Se você quiser nos contar aqui nos comentários, melhor ainda. Mas se não, tudo bem, apenas faça e ficaremos muito felizes. Por quê? Porque é a ação que leva à perfeição. É isso aí, senhores, muito obrigado pela audiência sempre qualificada. E bom, se você chegou até aqui no vídeo é porque com certeza isso lhe interessa e lhe tocou de alguma maneira. Eu quero convidá-los para comentarem aqui abaixo, deixar aí, de repente, você pode escrever algum momento que você percebeu que se sabotou com o excesso de planejamento, ou melhor ainda, você pode dizer algo que você fez hoje e teve efeito pelo que nós falamos aqui hoje. E aí eu faço questão de colocar alguma coisa também e escrever do nosso cotidiano, como é que a gente usa isso. E lembre-se, já que foi útil para você e você chegou até aqui, então compartilha, manda para os familiares, manda para os amigos, marca alguém aqui que com certeza esse vídeo pode ser útil para o maior número de pessoas possível, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.